Essa é a presença de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Existe coisa melhor, irmãos, que a presença do Espírito Santo de Deus na nossas vidas? Não tem. Não existe nada melhor. Né? Talvez você esteja se pensando, né, foi tão... Eu estava com tanta preguiça de vir no culto, tão cansado, não com vontade, mas ainda bem que eu vim, né? Talvez muitos estão se falando assim, ainda bem, graças a Deus que eu vim. Por quê? Porque não existe o lugar melhor, o lugar onde a gente se sente bem, é na casa do Pai, a gente se sente confortável, a gente se sente, né, aliviado, a gente se sente protegido, é na casa do Pai, é aqui nesse lugar, né, junto com os nossos irmãos, e Deus é maravilhoso, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje. Por isso, se está com a tua esposa do lado, pegue, olhe para ele e para ela e diga assim, não pense em mim nessa palavra. Pode dizer para a esposa. Diga, não pense em mim. Né? Agora, o marido diga assim para a esposa, Deus vai falar comigo hoje. Pode dizer para a esposa, marido, diga para a esposa, Deus vai falar comigo. Comigo. Agora a esposa diz, comigo também. Diga para o marido. Amém? Porque geralmente a gente tem a tendência, irmãos, por isso que, e hoje eu creio que também a gente fez essa oração, eu creio que muitas vezes a gente está aqui e muitas vezes o nosso entendimento é cegado, parece que não vem o entendimento, e a gente tem a propensão, como ser humano, de sempre estar enxergando, ou talvez a vida do nosso cônjuge, ou as pessoas que estão à nossa volta. E sendo que Deus quer falar comigo, e sendo que Deus quer falar particularmente com cada um de nós. E quando nós agimos dessa maneira, né, nós estamos, o quê? Recusando aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer mudar, aquilo que Deus quer mostrar, né, e é tão bom a gente sentir essa presença de Deus fazendo a obra em nossos corações, e Deus quer fazer grandes coisas aqui na tua vida, amém? Deus fez grandes coisas na minha vida, em questão dessa palavra que eu vou ministrar hoje, Deus ministrou no meu coração fortemente, nos últimos 2 dias, hoje de manhã também Deus tocou fortemente no meu coração, então uma palavra de reflexão, para a gente estar refletindo, realmente aquilo que a gente nos interessa nessa vida, amém? Então, os irmãos podem abrir a palavra lá em Lucas 16, 24, Lucas 14, irmão, do versículo 16 ao 24. Então, Jesus contando uma parábola abençoada de Jesus. Então, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a dar desculpas, a apresentar desculpas. Então o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse, acabo de me casar, né? Estou curtindo aqui, casinha, a mulher, né? Não posso ir, né? Me perdoa, me desculpe. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete.
Né, nós vimos aqui que alguns cultos atrás, quando veio aquele missionário da missão Crossovers, que a igreja investe nessa missão, né, coopera com eles lá. Ele falou dos cegos espirituais, dos aleijados espirituais, né? Quem estava aqui lembra, né? Ok? Falou dessas pessoas que, sedentas pelo Senhor, que a gente muitas vezes precisa trazer, eles precisam realmente do Senhor. Mas hoje aqui, nós vamos estar falando sobre a questão dos que recusaram o convite do Senhor. Não dos sedentos, mas daqueles que recusaram esse grande banquete. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Comprar uma propriedade é ilegal? É ilegal ou não é? Não é. Que problema tem eu comprar uma propriedade? Nenhum. Comprar um novo instrumento de trabalho é pecaminoso? Não é pecado. E será que o casamento ele não é permitido por Deus? É algo errado? Não. Então, hoje, nós temos que trazer a nossa consciência, né, que isso tem sido muito forte e acontecido, a gente tem visto, se a gente não vigiar em nossas vidas, e não somente fora da igreja, irmãos, mas para os próprios cristãos de dentro da igreja, né, hoje tem isso acontecido muito nas nossas vidas. Hoje os crentes estão entrando em cadeias abertas. É sobre isso que eu quero estar refletindo hoje. Algo que o Espírito Santo tocou no meu coração, cadeias abertas. Né? O que seriam cadeias abertas? E nós temos alguns irmãos aqui na área do direito, e essa semana eu liguei para alguns e falei, me explique um pouco sobre o que é regime aberto, regime semiaberto. Nós sabemos que quando uma pessoa comete um crime, um delito, dependendo do delito, ele vai para regime fechado. Né? Lá dentro do presídio, fica fechado, trancado lá. E também tem o regime semiaberto e o regime aberto. Eu liguei para eles, me mandaram um áudio explicando tudo direitinho. Eu primeiro não entendi muito. Falei, fala numa linguagem não técnica para vocês, uma linguagem entendível para mim, né? Eles mandaram de novo o áudio lá, e explicaram que, dependendo da pena, da condição do regime semiaberto, as pessoas trabalham normal durante o dia, e muitas vezes eles vão cumprir a sua pena, dormir à noite na prisão. E muitos, o regime aberto geralmente é nos lares, na casa, mas durante o período do dia, 6 horas já tem que se recolher, tem tudo umas condições para eles, né? E agora eu faço uma pergunta. A pessoa que está no regime aberto, ou semiaberto, ela está cumprindo pena ou não? Continua cumprindo a pena. Não é só porque ela está na liberdade durante o dia, durante a noite, que ela vai lá, está cumprida a pena, ela está sob pena ainda. Amém? Então, isso que é uma cadeia aberta. Eu quero trazer essa reflexão hoje, né, que muitos de nós hoje, nesses nossos dias, estamos aprisionados em itens que são permissivos. Isso que eu quero falar, que são cadeias abertas. Né? Agora, outras perguntas que eu quero fazer para os irmãos. Tem algum problema eu ter um carro novo? Tem algum problema comprar um carro? Não. Tem algum problema eu ter uma casa nova? Tem ou não? É isso aí, tem que participar. Para ver se estão tudo ligado aí. Aleluia. Jogar uma bolinha, irmãos, é pecado? Um futebolzinho? Não tem pecado nenhum. Assistir um joguinho. Hoje a igreja está cheia, vai ter jogo do Brasil, hoje não vai vir a metade dos homens, mas estão tudo aí, para a glória de Deus. Tem alguma coisa, algum pecado? Não. Tem uma TV de 80 polegadas, irmãos. É pecado? Tem algum problema? Não. Quem que não quer ter uma TV de 80 polegadas? É uma benção, né? Ter uma TV grande dentro da nossa casa. Celular. Tem algum problema ter um celular? Assistir Netflix. É pecado ou não?
Não. Então, sobre isso, que nós vemos coisas normais do nosso dia a dia, que a gente usa, que a gente está inserido, que a gente precisa. Mas nós temos que entender algo que desde os tempos lá de trás, nós temos um inimigo, né, que é o diabo, e ele é estrategista. Então, ele tem estratégia em todas as áreas da nossa vida. Ele sempre quis o quê? Ele quer nos aprisionar. Ele quer nos fazer a gente parar. Então, desde lá de trás, então, qual que é o foco dele? É fazer o cristão, o crente, fazer a gente errar o alvo. Então, o propósito dele é esse, a gente errar o alvo. E agora, se eu pedir para os irmãos qual que é o nosso alvo? Todo mundo sabe, ganhar almas, servir ao Senhor, né? Qual que é o propósito eterno de Deus? Amém? A gente sabe tudo. A gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o nosso alvo, a gente sabe o nosso foco, que é fazer discípulo, a gente sabe todas as coisas. Mas, muitas vezes, o inimigo nos distrai para que nós viemos perder o nosso foco, perder esse foco. E ele faz isso desde sempre. Moisés, por exemplo, quando foi libertar o povo da escravidão do faraó, que faraó é uma figura do diabo, ele queria libertar o povo. O que faraó fez? Decidiu aumentar o serviço, o trabalho. Deu carga horária, para quê? Para que eles não pudessem adorar a Deus. O que ele pensou? Faraó, nós precisamos, Moisés chegou a Faraó, nós precisamos que o povo seja liberto, para eles ir adorar o Senhor. E Faraó, não, esse povo está muito ocioso, está pensando muito, vamos fazer o quê? Vamos dar trabalho para eles não ter tempo de pensar nisso, em adorar a Deus, e buscar o Senhor, essas coisas, e não, vamos sobrecarregar. Então, naquela época, o povo hebreu tinha? Somente eles só tinham liberdade do trabalho, eles não tinham outra coisa. Então, o inimigo usou as próprias coisas que eles tinham para a época para escravizar eles. E o povo precisava adorar o Senhor. E foi ocupado o tempo com o trabalho. E o nosso inimigo, o diabo, ele quer encher o quê? A nossa mente. Ele quer nos ocupar, encher a nossa vida de coisa, para nós não termos tempo para adorar a Deus. Para não termos o tempo de servir o Senhor. Então, as distrações que ele lança, né, e os vícios permitidos, são a maior estratégia do diabo. Então, ele não vai, muitas vezes, lançar coisas pecaminosas na nossa vida, mas ele vai trazer distrações, coisas que são permissivas para a gente fazer. Ele vai nos amarrar, nos prender naquilo, para a gente não ter tempo para adorar o Senhor, para fazer as coisas que o Senhor nos quer. E muitas vezes entramos nessas cadeias que são permitidas, que são as cadeias abertas, como nós falamos aqui desde o início. Agora, vou dar alguns exemplos, né, de coisas que são permissivas, coisas do nosso dia a dia e que nos prendem. Por exemplo, eu falei do Netflix lá. Tem algum problema a gente ver Netflix? É pecado? Não. Mas tem algumas coisas, por exemplo, eu gosto de série. Eu acho muito legal as séries, mas eu tenho que cuidar. Porque série é aquele negócio, né? Eu não sei você, mas se eu começo a assistir uma, e aquele negócio vai emendando, você não consegue, você tem que ir assistindo, e tem que assistir tudo, né? E vai indo. E muitas vezes, isso aí vai nos ocupando, né? De uma maneira, nos distraindo de uma maneira que a gente tem alguma coisa importante para fazer, algo para fazer, que é necessário, a gente não faz, porque muitas vezes estamos presos a essas cadeias. Terminou lá, Breaking Bad lá, agora eu só vou assistir mais essa aqui. E vai indo. E quando vem, a gente vai ficando aprisionado a essas coisas. Né? Celular, Facebook, irmãos. Né? Imagine quanto tempo que você talvez gasta, né? Naquele rolo ali, naquele negócio ali, rolando, vendo coisa, quanta coisa que nos distrai, que nos fazem perder tempo, que fazem o quê? Nos prendem. São coisas lícitas, que não tem problema, mas muitas vezes nos prendem, nos impedem de nós fazermos muitas coisas. Celular hoje,
né, no nosso dia a dia, né, a tecnologia hoje, nós estamos aqui, somos a geração, né, que hoje está muito presente, essa área da tecnologia, e nós sabemos que sofremos uma forte influência, irmãos, hoje, dessa tecnologia, temos acesso à informação e ao conhecimento instantâneo, como se nunca na vida, na face da terra, nas décadas teve. O ser humano hoje tem informações assim, ó. E hoje nós dependemos muito, nós somos uma geração também que sofre uma forte influência, né, em blogueiros, né, influenciadores digitais. A gente só ouve isso hoje, né? Que a pessoa, para ser influente, o que ela tem que ser hoje? Ela tem que ter um canal na internet, ficar fazendo um monte de coisa lá, e ali ela cria alguns seguidores. E muitas vezes nós caímos nessa, né? Somos influenciados por essas pessoas, a gente acha legal, o cara ali, né? Pode ser o que for, pode ser algum pastor, o que for, irmãos, que nos prende, que nos tira. E muitas vezes nós perdemos de ser influenciado pelas pessoas que nos rodeiam, né? Minha vida pessoal, quem me influencia, que é a minha influência desde quando me converti, é o meu pastor, né? As pessoas que estão da nossa volta, ao nosso redor. E muitas vezes hoje nós perdemos essas influências das pessoas que estão à nossa volta. Estamos sendo influenciados pelos blogueiros, youtubers, né? Quantas pessoas estão sendo, né, amarradas nessas cadeias, estão sendo aprisionadas por causa dessa evolução tecnológica que tem sido forte. Então, essa geração conectada, e nós, conectados nisso, temos perdido os valores da comunhão, os valores dos relacionamentos. Isso se perdeu. Nós estávamos conversando agora no curso de filhos aqui, de educação de filhos, na segunda-feira, e nós estávamos vendo, né, que antigamente as crianças chegavam, bênção, não tão mais educadinhas, né? Hoje não, né? As crianças, né, muitas vezes nós estamos perdendo valores, nós não estamos muitas vezes passando os valores importantes aos nossos filhos, ou até na nossa vida. Por quê? Por causa dessas cadeias abertas que tem nos amarrado, que tem nos influenciado. A gente vai na onda das coisas, a gente tem ido na onda, né, desses youtubers, e tem tanta coisa, irmãos, né? Deixa Deus trabalhar no teu coração, né? Seja sincero nessa noite, né? Fale, ó Deus, eu quero, se eu tiver alguma cadeia aberta que me prenda, eu quero que o Senhor me mostre, né? Davi era um homem sincero, segundo o coração de Deus, porque Davi, ele orava, Senhor, sonda o meu coração, sonda o que há de dentro de mim, o que há de mal, o que há de ruim, me mostra. Eu quero mudança, eu quero que o Senhor venha, porque eu não quero ser enganado. E nós precisamos ter essa sinceridade no nosso coração e na nossa vida, né, irmãos? A preguiça é algo que amarra também, é uma cadeia aberta, né? Quantas pessoas muitas vezes perdem, muitas vezes de participar da célula, participar de um culto na terça-feira, participar de umas coisas abençoadas por preguiça, canseira, né, aflição, cansaço emocional, mas não entendem algo. A palavra diz assim, Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, alívio, refrigério. Mas nós estamos muitas vezes nessas cadeias e não, né, ficamos aprisionados ali, e não entendemos que o lugar aonde essas cadeias vão ser quebradas, o lugar da paz, do descanso, da alegria, está onde? Está em Jesus. E muitas vezes a preguiça, né, ela nos toma conta da nossa vida. Hoje eu não vou na célula que eu estou cansado, né, que eu estou sobrecarregado, hoje tive um dia muito difícil. Mas se nós tivéssemos a consciência, né, sã, o que a gente ia pensar? Não, é agora que eu tenho que ir na célula, é hoje que eu tenho que ir no culto de terça-feira, porque é chegando lá mesmo, não querendo, é nesse lugar que eu vou encontrar descanso, paz, refrigério, e vou voltar para minha casa feliz, alegre. Isso é real, irmãos.
Isso é a realidade. Essa semana eu estava conversando com dos membros da minha célula, e ele falando lá na quarta-feira, meu Deus do céu, não existe coisa mais de Deus que isso, porque a gente vai no culto domingo, se enche, né, de vem segunda, terça, os problemas da vida, as coisas, de quarta-feira, né, a gente já está aqui. Ele falou assim, nossa, a gente orou um monte aqui na célula, nossa, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre. Porque muitas vezes estamos buscando nas coisas erradas, achando que ficar ali no sofá descansando, na coberta, na TV de 80, no Netflix ali, aqui que vai estar o descanso, não vai ser. Porque o descanso está em quem? Em Jesus, no Senhor. Ele é o verdadeiro descanso. Então que nós possamos, né, ter essa consciência, né, na palavra de Deus, na vida de Deus. Então, as coisas do nosso dia a dia nos embriagam, nos fazem, nos cauterizam. Né? A gente sabendo, né, tanta coisa boa que Deus faz, que Deus alivia, Deus dá força ao cansado. Tem tudo na palavra, mas a gente não busca isso na nossa vida. Então, porque muitas vezes nós nos anestesiamos, né, damos mais importância, né, quando estamos anestesiados, aquilo que é importante a gente deixa de lado. A gente não faz, a gente não consegue. E principalmente quando nós nos convertermos, irmãos. Quando nós aceitamos a Cristo, o inimigo não vai te dizer lá, ó, Deus é teu inimigo, Deus não é bom. Que eu me lembro quando eu me converti, então Deus me libertou do dia para a noite. Né, numa casa, numa reunião de casa que eu fui, o Espírito Santo falou no meu coração, eu me libertei do álcool e da droga do dia para a noite, não tive nem problema com abstinência, nem nada. Deus fez um milagre grande em mim, de comer, que o inimigo vai já estratégia, ó, Deus não é bom, Deus é teu inimigo, não tem como, porque Deus fez algo grande na minha vida. Né? Cada um aqui, se for contar algum testemunho de princípio no que Deus fez, Deus fez grandes coisas. Então não tem como o inimigo vir dizer, ó, Deus é teu inimigo, Deus não te ama, não tem como. O que ele vai fazer? Ele vai nos distrair com as cadeias abertas, com aquilo que é permissivo. Ele vai nos afastando do Senhor. Para quê? Para que a gente não venha pensar em Deus, para que a gente não venha adorar o Senhor. Mas ele deixa a gente muito distraída nessas cadeias. Exemplo de Marta, né? Marta, estava numa casa, Marta, Maria e Jesus. Jesus estava dentro da casa de Marta, e Marta estava bem louca lá, e aí fazendo coisa, e se distraindo, e Jesus lá, compartilhando, né, com Maria, ó, a palavra, né, alimentando ela, dando a vida, e a outra lá assim, daqui a pouco a outra, ó, Jesus, o que é isso? Ela aí e eu aqui, sozinha. Ele falou, Marta, Marta, né? Você não sabe o que está perdendo, né? Não é para você ficar agitada, se distraindo, é para você ficar aqui, é para você vir aqui, né? Aquietar teu coração, me ouvir, né? O que Maria, eu estou dando para ela, ninguém pode tirar, e você está perdendo. E muitas vezes, irmãos, a gente, quando está nessas cadeias abertas, nós estamos perdendo o melhor de Deus, estamos perdendo as bênçãos, que eu digo, não bênção, as materiais, que isso aí Deus dá mesmo, mas nós estamos perdendo o quê? A alegria, a paz, muitas vezes a gente pode ser das cadeias de depressão, ansiedade, tantas coisas, buscando o Senhor, nos alimentando de Deus, nos alimentando do Senhor. Então, ele vai usar essa estratégia para nos distrair. E quando nós começamos a nos distrair, a gente começa a nos afastar do Senhor, muitas vezes começa a voltar a velha criatura. A gente entra no pecado, começa a desagradar o Senhor, porque não existe, não, eu estou aqui, pequei amanhã. O pecado, ele vem realmente, né? Com o tempo, ele vai nos afastando, a hora que nós estamos bem afastados, é mais fácil a gente cair no pecado. Um famoso teólogo diz assim, o entretenimento é o substituto diabólico para a verdadeira alegria que existe em Cristo.
Tem algum problema entretenimento, irmãos? Não tem. Né? A gente desfrutar, poder fazer uma viagem, poder, né, assistir uma sériezinha com a nossa família, um negócio, mas tudo tem um tempo, tudo tem um limite. Né? E isso, muitas vezes o entretenimento, essas cadeias, elas nos tiram, elas substituem a verdadeira alegria que existe em Cristo. As pessoas andam depressivas, oprimidas, né? Dia a dia não conseguem, por quê? Porque está buscando muitas vezes alegria em outros lugares. Então a nossa geração, ela realmente está cheia, né? A gente tem tudo na nossa mão, a gente tem tudo que a gente quer ver, a gente faz o que quer, a gente tem tudo que a gente precisa, né? A gente está abastado, a gente está, né? Tem tudo, mas o que acontece, irmãos? Mas o que aconteceu? O que acontece? Para para o irmão, o que aconteceu? Se pergunta, o que acontece quando a gente fica assim? Nós temos um problema muito sério. Nós somos uma geração que está sem fome. Uma geração sem fome. Deus procura pessoas famintas. E quando nós falamos de banquete aqui, irmãos, nós lemos ali a passagem que Jesus, dando a parábola do Senhor, que fez o quê? Um banquete. E quando nós falamos de banquete, nós falamos de quê? De comida, de alimento. E é interessante, semana passada, nós fomos na nossa célula, e o anfitriã da célula preparou lá uma paçoca de pinhão, uma panelona lá, e diz ela que convidou umas pessoas para ir na célula, convidou. E chegamos lá, dela a pouco, vi ela estava meio se entristeceu, bah, que pena, né? Fiz uma panelona, fiz um monte de coisa, aqui não veio ninguém quase. Eu falei, mas nós estamos aqui. Né? Estão entendendo que a pessoa que prepara o banquete, que prepara, né, com amor, tem a comida para dar, e quando o convidado não vai, ela se entristece. E a gente, quando é convidado, na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta-feira, o pastor me convidou para ir comer hambúrguer na casa dele, fez uns hamburgão e coisa. Né? Eu já me preparei, falei, eu não vou comer de tarde nada, não vou tomar café. Por quê? Quando eu vou num banquete, irmão, para uma janta, eu tenho que ir como? Com fome. Não posso com a barriga cheia, chegar lá, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar triste. Pô, cara, eu fiz um negócio, preparei o dia inteiro aqui, moí a costela, moí não sei o que lá, fiz o tempero, e o cara vem na minha casa, né, e vem sem fome. E quando a gente vai num banquete, irmãos, né, quando a gente é convidado, tem que ir com fome, porque o Senhor preparou um grande banquete. E o que aconteceu, né, nesse jantar que o Senhor preparou? Jesus está mostrando uma parábola, Jesus está mostrando ali que o seu Senhor, irmão Wanderson, coloca de novo lá o versículo. Olha só, a gente pensa, mas Jesus é bom, Jesus é queridinho, Jesus é uma bênção, no final vai dar tudo certo. Arrisca a tua vida para ver se no final vai dar tudo certo. Quer arriscar? Pelo que Jesus conta as parábolas? Não, pode mudar lá, irmão. Vai mais um para frente. Vai para trás. Isso aí. Vai para trás. Aí, vai para frente. 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 Mais um. Aí, parou. Então, nós vemos aqui nessa parábola que Jesus falou que muitos foram convidados. E todos começaram a dar desculpas para não ir nesse banquete. Mas ali Jesus citou só 3 exemplos, né? Na verdade. E eu contei agora lá, a irmã ficou triste, as pessoas se entristecem, a pessoa chegou sem fome, não veio aqui. Mas o que Jesus disse ali? O Senhor, então, irado, o dono da casa, disse ao seu servo. O que o Senhor ficou? Irado.
Deus, né, se ira. Agora vai lá no final, no 24. Ele se irou e ele disse o quê? Vai lá para o 24. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, todos aqueles que recusaram, né, o banquete do Senhor, Deus não vai deixar, não. Pela boa, não vai ceiar com o Senhor. E muitas vezes nós nos enganamos, irmão. O Senhor está aqui com o banquete dele, né? O Senhor que tem que nos alimentar, né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, essas cadeias abertas que nos prendem, o que elas nos fazem? Nos afastam de Deus, elas nos separam, elas roubam a nossa vida, roubam a nossa intimidade com o Senhor, roubam a nossa intimidade com a nossa família e nos destrói. É isso que ele veio fazer. E as cadeias abertas, né, nos enganam e nos levam a isso. Mas a continuação diz, mas Jesus diz, eu vim para dar vida e vida abundante. Então a comida que Deus tem, irmãos, né, é para os sedentos. E se nós estamos cheios e abastados, né, com essa comida, com essas cadeias abertas, essas coisas permissivas que nos prendem, a gente vai estar cheio. Ah, não, hoje não, estou cansado, hoje eu não preciso ir buscar o Senhor. Hoje eu não vou orar. Não, hoje eu não vou na célula porque está muito, porque não está com fome. Está o quê? Negando, recusando o banquete. Está recusando o banquete do Senhor. Como é sério isso, irmãos? Os irmãos estão acompanhando? Né? E que Deus nessa noite possa trazer, né, consciência, peça no teu íntimo, ó Deus, se tem alguma cadeia aberta dentro de mim, que esteja me afastando, Senhor, que esteja saciando a minha fome, que não seja da tua comida, eu não quero mais. Né? Venha, né, raciocine, pense, irmãos, o quanto a gente perde muitas vezes de não fazer as coisas de Deus, de não estar buscando o Senhor, de não estar vindo na casa do Senhor, né? Precisa se levar. Eu estava falando de manhã, muitas vezes, né, está ali aquela canseira, a coisa, você precisa pegar você e se levar, se carregar, pegar e se empurrar. Não, vai, você vai. Eu sempre digo para minha esposa, na quarta-feira, a célula, ela é em casa, e às vezes eu chego, né, eu 7 horas, eu sento no sofá, nossa, dá aquela canseira, aquela coisa, que não dá vontade de sair daí. De eu falar, ai, graças a Deus que é aqui em casa a célula. Senão eu tinha que me levar, tinha que pegar alguém e me carregar. Né, nós temos aqui a rede de homens, a rede de mulher. Eu achei maravilhoso um videozinho, né, se os irmãos quiserem postar, nada de falar, que videozinho lá, Mateus e a Bruna. Achei muito legal, eles fizeram um videozinho, me mandaram, que no dia da rede das mulheres, né, os dois estavam deitados no sofazinho, assim, de pijaminha. Dali a pouco o Mateus, né, ele olhou no relógio, né, e falou, vai para a rede, mulher, está na hora, sai daqui. E ele ficou lá, e ela levantou, eles fizeram um videozinho, né, muito legal. E é assim, né, tem rede de homem, tem rede de mulher, homem, vá para a rede, né, quem que traz o alimento? Nós sabemos que nós somos espírito, alma e corpo. Agora eu falo o seguinte, nós estamos falando de comida, amém? E a Bíblia diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para você comer, botar o alimento da comida para o teu corpo físico, o que você tem que fazer? Os homens, diga aí, o que você tem que fazer? Tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você vai comer? Não come. Como é que vai alimentar a família? Como é que vai alimentar a casa? Então, se nós entendermos a parte espiritual, irmãos, é a área mais importante da nossa vida. Porque a espiritual, estando no top hits, né, a emocional vai estar beleza e a nossa física também. E o que nós precisamos? Esse banquete que a Bíblia fala, o que é o alimento que Jesus tem. Se nós não nos alimentarmos espiritualmente,
né, e levarmos esse alimento para a nossa casa, nós estamos mortos. Hoje ninguém mais tem fome, irmãos. Então é necessário a gente acordar. Deus quer que nós venhamos nos distrair menos, né, e que venha nos atrair mais pela presença dEle. E a Bíblia diz, é aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. E às vezes a gente está querendo, Deus não me ajuda, Deus não faz nada, a gente não faz nada, a gente não tem nem fome. A gente não quer nem comer na mesa do Senhor, no banquete dele, e fica reclamando. E o que diz aqui Jesus? Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não adianta vir aqui domingo após domingo, ficar choramingando a vida inteira assim. Você precisa ir direto no banquete do Senhor, direto na mesa daquele que pode te dar. Outro versículo. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Jesus fez um desafio, Jesus fazia isso. E hoje a gente é crente assim, não pode falar nada, não pode dizer nada para ninguém, que as pessoas se ofendem. Jesus não, ele desafiava, porque ele queria a salvação das pessoas. Não queria ver as pessoas morrendo no pecado. E ele desafiou dizendo assim, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. É negar. No culto retrasado, a pastora falou sobre que Jesus é a luz do mundo, e muitos negam essa luz, têm negado a palavra, essa luz, e querem que as coisas vá de tudo bem, querem estar bem, sendo que falta o principal alimento, o principal banquete, que é o espiritual nosso, que é esse que nós vimos ali, que o Senhor tem preparado, e Ele está aqui, esse banquete, Ele está disposto aqui, Ele nos convida, Ele tem, mas nós temos negado muitas vezes, nessas cadeias abertas que o inimigo nos coloca. E o pastor, semana passada, falou sobre a sabedoria de Salomão, que homem, primeira coisa que ele fez, o que ele faz, desde chamar todos os reis lá para fazer uma festança, ele faz um sacrifício para o Senhor. Primeira coisa, um sacrifício agradável ao Senhor. E Deus vem nos falando, culto após culto, para nós nos alertarmos. Hoje o Senhor quer falando o quê? Cadeias abertas, aquilo que tem nos prendido. Lucas, e no final desse, irmãos, de muita gente pensa, eu tenho minha família, a gente não tem que cuidar da família, marido não tem que cuidar da esposa, a esposa não tem que cuidar do marido, não temos que cuidar dos filhos, a gente tem uma família. Deus nos deu essa família, é uma responsabilidade muito grande. E, muitas vezes, nós dizemos, a gente deixa de fazer certas coisas porque, muitas vezes a gente usa por causa que eu preciso ficar com a família, a gente precisa, estar com a família, a gente não pode fazer aquilo ali, a gente não pode evangelizar, a gente não pode vir no culto, porque hoje é o dia de ficar com a família. Agora, tudo ao extremo, a gente tem que cuidar, que tem coisas que são prioridades na nossa vida. Quer ver? No final desse mesmo capítulo, que Jesus está falando da parábola, essa parábola ali do Senhor, do banquete, que ele falou que as pessoas têm negado ele diz assim, no mesmo capítulo e no mesmo sermão, olhem só, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha que sério. Sexta-feira, porque a gente tem que ter uma medida de tudo, irmãos. E a gente prende umas cadeias e acha, não, mas é dia, não, tem tempo para tudo. Sexta-feira, a minha esposa falou, amor, amanhã vai estar muito cheio, é dia dos namorados, vamos jantar? Eu falei, glória a Deus, vamos jantar, nós vamos deixar as crianças lá, tudo, Eu falei, só tem um porém. Mas temos que ir cedo. Eu falei, só tem um porém, então não vai dar. Nós temos oração na igreja, das 8 às 9, não dá para ser das 9 à meia-noite, 1h da manhã? Compartilhei com ela. Ela, não, beleza.
Eu podia falar, não, hoje eu não vou à oração, porque hoje, né, é o dia de eu ficar com a minha mulher, é o dia de não sei o quê. Tem hora, é 1 hora. Né? Falei, ó, nós vamos às 9. Por quê? Porque eu vou vir na oração. Vou buscar o Senhor, vou buscar primeiro o alimento espiritual. Daí o que foi? Foi uma gentia maravilhosa, né? Uma conversa, o marido no espírito, né? Ouve, a mulher entende, compreende, por quê? Porque está alimentado com o principal, de ter a sabedoria de Deus, né? Não é carnal, não sei o quê, não reclama. Foi agradável ficar comigo sexta? Foi, por quê? Porque eu busquei primeiro o espiritual. Eu primeiro, não, antes de comer lá o sushi que nós fomos, eu vou me alimentar onde? Eu vou para o banquete do Senhor. Aleluia! Amém? Porque, irmãos, às vezes a gente quer entender as mulheres, a gente quer entender os filhos, a gente não entende nada, mas o Espírito Santo Deus entende. E se a gente não tiver com esse alimento, com esse banquete, a gente não vai entender ninguém na vida. Mas quando o Espírito Santo está sobre a nossa vida, o nosso coração, atrapalhou alguma coisa? Né? E se ela dissesse, então não vamos, o que eu ia dizer? Então não vamos. Ela sabe, né? Que eu ia dizer isso aí. Então não vamos. Não vou então. Você não vai deixar ir na oração lá, porque quer jantar? Então não vamos. Ela falou, então beleza. Daí eu falei para ela, você lembra a época que, se nós fosse aí das baladas, o que nós ia fazer? Nós ia pegar 10 horas, levar os filhos lá na avó. Não é assim. A gente vai 10 horas, leva os filhos lá e fica até de madrugada, 3, 4 da manhã na rua. Não era assim? Era assim. Por que agora, né, é tudo cedo as coisas da igreja? Faça uma programação depois da célula, depois do culto de terça. Eu falo por que isso, irmãos? Porque a gente está perdendo, irmãos. Está cansado na terça. Cada culto de terça aqui, meu Deus do céu, é uma benção, é maravilhoso as células. A gente vai lá, a gente sai de lá abençoado, cheio, alimentado, maravilhoso. E quando a gente não está, a gente está perdendo. Jesus, então você está perdendo, você não sabe. E a gente acha que está ganhando, porque está descansando lá no sofá. Hoje eu falei, naquela TV de 80 polegadas, se Deus te abençoar, põe ela lá na sala e coloca lá em cima do versículo bem grande, lá em cima, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vá na igreja, vá no culto, vá na célula. E quando você sentar embaixo da coberta para descansar, você vai ler aquilo, opa, é lá o descanso. E você vai lá e volta, irmãos. Porque muitas vezes a gente se engana, a gente acha que é ali mesmo, é ali na coberta, é ali com os pés esticados, mas não é. Eu falo isso não porque eu ouvi falar, porque a Bíblia diz, porque eu experimento isso toda semana. Toda semana. Terça, eu chego aqui, ligo o violãozinho sozinho, daí eu tenho que fazer tudo, Eu canto, ministro, toco o violão e passo os slides, eu grudo o negócio no slide, no violão. Mas é uma benção, irmãos. É tremendo, é tremendo. E quem não vem, perde. Então, por isso, irmãos, nós somos uma geração sem fome de Deus. E nós precisamos, que Deus venha restaurar isso, que Deus venha nos abençoar com poder. E eu gosto do outro versículo aqui, para estar encerrando, de Paulo. Paulo diz assim lá em Filipenses, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com que a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele dizendo, tudo aquilo que eu gostava, que eu era pegado, que era legal, depois que eu conhecia Deus, que eu conhecia a grandeza e o conhecimento de Cristo, para mim aquilo lá não é nada. Se eu não fizer hoje, se eu não fizer amanhã, não é nada, é uma continuação. Olha a palavra que ele usa. Que interessante. Cuja causa perdi todas as coisas. Então, essas coisas, tudo aí, eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Vamos botar ali, só para provar, ele fala, considero como esterco essas coisas.
É esterco. Olha só, porque comparado àquilo que Deus tem, o banquete do Senhor, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Colocou lá? Isso aí, né? Aí ele fala lixo, mas a maioria das traduções fala esterco. Aleluia, ninguém falou aleluia, está todo mundo quieto. Mas é importante a gente estar quieto, reflexivo mesmo. Porque Deus deve estar trabalhando no coração. Então Deus quer, irmãos, Ele quer que você, Deus não quer somente que você busque Ele, vir num culto, buscar Ele quer que você queira isso. Então, mas Deus quer, entende, que você queira buscar Ele, que você queira Ele. Então, nós fomos criados, irmãos, né? Você foi criado para ser amigo de Deus. Deus quer a tua companhia. Deus quer te dar o banquete, quer te alimentar, quer te dar o melhor. Deus quer a sua busca, Deus quer um coração que Ele tem acesso. Deus não quer nada que tire o lugar dEle, né? Deus quer que aquilo que era relevante para nós não seja mais, seja para baixo das nossas vidas. E se Deus te revelou algo hoje aqui, irmãos, Deus revelou? E você está disposto a sair dessas cadeias abertas? Está disposto? Tem coragem, irmãos? Que tem que ter coragem para se desprender. Porque a gente sabe que essas coisas aí prendem e é bom. E você está com essa coragem para se desprender daquilo que Deus falou? Para se desgarrar disso? Amém? Então você coloque de pé, quero chamar o pastor para estar fazendo uma oração.